Olá pessoal, voltamos aqui em mais um vídeo a respeito da obtenção de dupla nacionalidade portuguesa. Hoje falando um pouquinho para os filhos que desejam obter o benefício através de seus pais, que nasceram em Portugal. Todos os filhos podem obter a nacionalidade portuguesa pelos seus pais? Depende. O regime que falaremos hoje de atribuição permite para aqueles que são filhos dos portugueses originários. Todos os filhos? Não, gente, não são todos os filhos. Aqueles que descobriram quem é o pai depois dos 18 anos, ou seja, conseguiram o reconhecimento da paternidade após esse momento, não vão ser beneficiados com essa situação. A lei portuguesa é categórica em dizer que você pode pleitear a dupla até 18 anos, quando do reconhecimento da paternidade dentro desse período. Ou seja, se você tiver 18 anos e um dia você descobriu quem é o seu pai reconheceu que é seu pai, você não tem mais direito. Então, afasta essa possibilidade para obtenção do benefício. Outra coisa, se você é filho adotivo, você deseja obter a nacionalidade portuguesa, você pode? Sim, você pode. Porém, além de você ter que reconhecer a sua sentença de adoção no Tribunal da Relação de Lisboa, você precisa também, posteriormente a essa conclusão da sentença estrangeira, você precisa pleitear o seu pedido de atribuição, mas comprovando, porém, a ligação efetiva com Portugal, passando-se então a se chamar regime de aquisição e não mais de atribuição, como foi referido no início desse vídeo. Então, essas duas situações, elas viabilizam em partes a obtenção de nacionalidade portuguesa para os filhos desses portugueses, ok? Outra coisa que eu acho super importante falar: você é filho de um português, ou filho de uma portuguesa, ou filho de portugueses. É simplesmente prático você conseguir sua nacionalidade? Depende. Você precisa, antes de tudo, ter os documentos certos. Você precisa essencialmente ter o documento de nascimento português do seu pai e da sua mãe, no caso deles serem portugueses. E outra coisa, não adianta ser de um só. A lei é categórica em dizer, você precisa do documento do pai e da mãe, tá bom? Depois disso, se eles casaram no Brasil, você precisa averbar o casamento deles perante as leis portuguesas, perante Portugal, seja através da conservatória ou através do consulado do seu estado, tá? Feito isso, você pode pleitear sua dupla nacionalidade. Supondo que seja sua mãe a brasileira e seu pai o português, você precisa do documento da sua mãe e do documento português do seu pai e o seu documento. E quando eu falo do seu documento, o que seria esse seu documento? Além do RG, que você vai precisar ter uma cópia do seu RG ou CNH autenticado, você vai precisar da certidão de nascimento inteiro teor, atualizada, emitida pelo cartório onde você foi registrado. Mas não é só a certidão, você precisa ter a certidão por cópia reprográfica. O que isso quer dizer? É a cópia do livro onde você foi registrado e apostilado, tá? Por que disso? Porque estavam tendo, assim, muitos problemas em relação à falsificação de documentos. Então, hoje é obrigatório, não tem discussão. Você precisa desse documento emitido pelo cartório, cópia reprográfica do seu nascimento. Inteiro teor, obviamente, porque se está no livro só pode ser inteiro teor, e apostilado, tá legal? Supondo que o seu pai seja falecido ou a sua mãe seja falecida. Você pode pleitear a nacionalidade portuguesa? Pode. Você tem que averbar o óbito, o mesmo caminho que eu expliquei do casamento, você vai ter que fazer em relação ao óbito. E pleitear o seu benefício, ok? Essas são as situações que dizem respeito à nacionalidade obtida através de pai ou e mãe portuguesa, tá legal? Fundamentalmente são essas as questões. Se vocês quiserem saber de algo mais detalhado ou um caso diferenciado, eu me coloco à disposição. Esse canal ele tem todo o propósito de explicar para vocês em linhas gerais quem tem direito e quem não tem, mas cada situação é uma situação. Existem situações que são só pessoalmente, que a gente consegue estar dando uma assessoria um pouco mais particularizada, mais personalizada. Existem situações onde você tem erros na documentação que acabam com que dificultam o pedido de nacionalidade portuguesa sem qualquer tipo de risco de rejeição. Então, você precisa entrar com uma retificação aqui no judiciário brasileiro. Então, enfim, cada situação precisa de um cuidado especial. Mas o importante é você saber que se você é filho de um português, você tem direito a pleitear sua dupla nacionalidade via de regra.
Qualquer dúvida, eu sou a doutora Luciane Tomé. Meu canal no YouTube é esse, Dupla Cidadania Portugal. No Facebook é LT Assessoria, a Dupla Cidadania Portuguesa. Sou advogada no Brasil e advogada em Portugal e trabalho nessa área. Um grande abraço, semana que vem eu volto com mais novidades, principalmente falando sobre casamento e divórcio português. Divórcio português, como assim? Situações que precisam com que você averbe seu divórcio aqui do Brasil em Portugal, para que a sua nova família, se você constituiu nova família, possa ter os benefícios da dupla cidadania. Volto semana que vem, pessoal. Um grande beijo e até lá!